Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao nosso programa Minuto Família. Essa semana estamos falando da psicologia feminina. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é aprender a falar com sua noiva. A gente sabe que dentro dos estágios, do período para chegar ao sacramento do matrimônio, existe o período de namoro, o período de noivado e o período do sacramento, que é o período do sacramento do matrimônio. Então, para chegar lá no matrimônio, precisa aqui de alguns cuidados que a gente vai falar hoje, com relação a isso, a cuidar da noiva e do noivo. Existe aqui muitos noivos que se encontram conveniente para uma noiva ou esposa, não se encontram conveniente, justamente porque não dialogam, não conversam, faz a outra ou outro de objeto, não são felizes juntos, aí acaba não sendo conveniente o casamento. Então é preciso sempre analisar, refletir, discernir isso. As maiores dificuldades do casamento provêm de cada um dos cônjuges. Pedir o que não deseja e desejar o que não pede. Isso é muito importante, para a gente tomar muito consciência. Pedir o que não deseja e desejar o que não pede. Essa é uma das maiores dificuldades para chegar-se ao sacramento, principalmente dentro do período do noivado. Porque precisa-se de muita transparência com relação a isso. Para chegar ao sacramento do matrimônio, eu preciso conhecer a minha esposa e a minha esposa precisa me conhecer. Então eu preciso tomar essa consciência. E essa é uma dificuldade que às vezes nem sempre acontece. Então a gente precisa ter esse cuidado. Ser capaz de explicar-se à própria noiva e receber as explicações que ela dá. É verdadeiramente indispensável para que haja harmonia no sentido mais rigoroso do termo. Se explicar, dar explicações, ser verdadeiro, isso é muito importante, para que haja essa harmonia, essa sinceridade dentro desse relacionamento, que a gente se ame, que a gente lute agora nesse período de noivado para viver a castidade, que isso é muito importante. Então é tomar esse cuidado, para a gente não fugir um pouco dessas terminologias, porque senão o casamento vai ser um peso mesmo. Desde o período do namoro, do noivado, e mais ainda depois que tiver entrado na vida matrimonial, o homem ele precisa desenvolver este diálogo com a companheira. A gente está insistindo muito, nessa questão do diálogo, porque a gente sabe o quanto que isso é importante. O diálogo, ele é importante. Nós falávamos do feminicídio. O que é o feminicídio? É a ausência do diálogo. Quando não se tem diálogo, quando eu quero resolver as coisas pela ignorância, quando eu quero resolver as coisas pelo grito, quando eu quero resolver as coisas a partir de mim mesmo. Isso não é um relacionamento saudável. Então é preciso ter esse diálogo com a companheira, desde o namoro. O diálogo é uma educação que a gente vai fazendo, desde quando a gente se conhece, a gente começa a namorar, a gente passa aí uns anos namorando, a gente noiva juntos, casa. Eu sempre costumo dizer, para ser padre a gente leva de 8 a 10 anos. Às vezes para o casamento, tem casal que casa um ano de namoro já casa. Não é verdade? E não houve conhecimento, não houve apaixonamento. Então é preciso construir esse namoro, se planejar. O planejamento é a melhor forma para chegar bem ao casamento. Jamais recusar a explicar-se, pois essa recusa é dos mais graves pecados contra o amor. Seria uma porta fechada para a única via que pode conduzir à felicidade. Se a gente não se explica, se a gente recusa a estar com a nossa companheira, isso pode impedir a nossa felicidade. Esse esforço é a condição necessária para que entre os esposos haja compreensão, que é a garantia do amor. Exatamente isso, O diálogo, ele gera compreensão. Em síntese, gera garantia do amor. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.